Oi, oi, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo certinho por aí? Bom, se não tiver, já sabe. Ora, coloque diante de Deus, porque Ele ouve a nossa oração quando nós a fazemos com sinceridade, clamando no nome de Jesus. E nós já temos visto e ouvido, se você viu os vídeos anteriores, você escutou e você leu comigo como o Senhor é poderoso, como o Espírito Santo age no nosso coração, como Ele é poderoso para transformar as situações. Mas muito mais do que transformar as situações para que fiquem agradáveis para nós, Ele quer transformar o nosso coração e o nosso entendimento, para que a gente experimente o que é viver a verdade, o que é a verdadeira vida que traz a satisfação real para nós. Amém? E outra, não só isso, né? Mas a satisfação real para nós e que agrada ao nosso Deus. Amém? Bom, gente, hoje o capítulo 7 de Atos é um baita de um capítulo, então eu não vou me apegar muito aqui. Aquela dica de sempre. Se você gosta de grifar, grifa. Se não gosta, não precisa. Fique à vontade. Só não perca a oportunidade de deixar o Espírito Santo falar aí com você e tiver uma ideia que ele der para você, anota no teu caderno, anota no teu diário, anota na tua agenda. Faça alguma anotação aí, tenha um grupo de WhatsApp com você mesmo, para você anotar essas coisas, para que você não perca as oportunidades que o Senhor está dando para você, tá bom? Bora lá então? Hoje é o capítulo de Atos número 7. Bora lá, que hoje vai ser grande esse capítulo, e ele é sensacional. Aliás, como toda palavra é, né? Mas esse aqui também assim, é de você pensar, né? Bora lá. E ele se chama assim, o discurso de Estevão no Sinédrio. Lembra que lá no capítulo 6... né? Estevão foi chamado no Sinédrio para poder justificar as mentiras, as distorções que falaram a respeito dele, que ele estava falando coisa errada sobre a lei de Moisés, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes são peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito.
Então outro rei, que não sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Olha a volta que Estevão está dando, gente. Ele pegou lá do iniciozinho tudo para chegar no momento que já já a gente vai ler. Presta atenção. Verso 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança,
que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus, pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram essas coisas? Gente, até aqui, Estevão veio contando a história. E ele trouxe lá de trás todos os detalhes. Daqui para frente, ele vai pegar todo esse histórico que ele trouxe e vai questionar aqueles líderes judeus. Olha a palavra dura que ele deu. Verso 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas ou seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E aí o que vem na sequência é o apedrejamento de Estevão. Duro, né? Estevão foi brabo aqui. Verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha quem está aparecendo aqui, né? Saulo. 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A palavra que usa adormeceu, mas é o fato dele ter falecido, dele ter sido morto. E aqui a gente já chama atenção porque um jovem chamado Saulo apareceu. E a gente conhece bem quem é o jovem chamado Saulo que aparece, né? Mas é um capítulo maravilhoso, não é? Esse capítulo 7, ele nos faz ver o quanto o Espírito Santo nos torna intrépidos na palavra. E o quanto o aprender da palavra também nos fortalece a fé a ponto de nós sermos instrumentos de bênção para abençoar as pessoas, para confrontar na coragem que o Senhor dá, na força que o Senhor dá, de não termos medo de enfrentar as situações, porque nós sabemos que, mesmo diante das circunstâncias, das dificuldades, quem nos salvou é que nos guarda. O Senhor Jesus está lá. Estevão viu o Senhor, né? Ele viu ali, que fala: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha o poder, a convicção que ele tinha. Olha a visão que ele teve diante de uma circunstância tão difícil. A minha oração é que você e eu também tenhamos essa mesma coragem, esse mesmo discernimento, esse mesmo desejo de agradar o Senhor que Estevão teve aqui.
ele foi intrépido, que a gente seja, que a gente tenha sabedoria de fazer com que as pessoas possam ver e entender qual é o desejo e a vontade do Senhor para a vida de cada um. A palavra nos ensina, lá em 1 Timóteo, que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. Que todas as pessoas vejam através da nossa vida e ouçam também através da nossa boca que elas precisam ser salvas e que o Senhor deseja salvá-las. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Bom, a conclusão que você teve, porque o Espírito Santo fala comigo, fala com você também, compartilhe aí nos comentários. Fala o que te chamou mais atenção nesse capítulo. Fala, escreve aí, comenta, compartilha esse vídeo também, não só para abençoar o canal, mas para alcançar outras vidas que também serão abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Eu sou a Ellen Lourenço e que Deus abençoe muito a sua vida através da leitura dessa palavra. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo com o capítulo 8 de Atos. Tchau, tchau.